Então, muito boa noite, senhores. Meu nome é César Mello, eu sou jurista especialista em direito público. Já peço que você comente da onde você está assistindo esse vídeo, que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e se você estava inscrito, confira se ainda está inscrito, se não foi, desinscrito magicamente. E no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o verdadeiro culpado pelo evento que aconteceu, aquela tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? O verdadeiro culpado que é exatamente a esquizofrenia. O verdadeiro culpado que é a esquizofrenia. Esquizofrenia é essa que tem íntima relação com isso aqui, ó. Íntima relação com isso aqui. Esse é o tema do vídeo de hoje. Vamos à vinheta e seguimos com o vídeo. Pois bem, meus amigos, pois bem, se vocês não estão cientes do que realmente aconteceu, né, eu vou dar um panorama geral e depois nós vamos comentar sobre as causas e as soluções para evitar que esse tipo de coisa volte a acontecer. Então, de maneira geral, o que aconteceu foi o seguinte: um esquizofrênico, em surto esquizofrênico que tem íntima ligação, né, muitas vezes é causado por isso aqui, né, pelo abuso deste tipo de substância, certo? Não tem nada a ver com isso aqui. Absolutamente nada a ver com isso aqui. O esquizofrênico, né? E eu vou repetir essa palavra durante todo esse vídeo, tá? Por quê? Porque em alguns lugares as pessoas estão usando a palavra atirador. Não, ele não era atirador, ele era um esquizofrênico, certo? E aqui eu recomendo a todos os que estão do nosso lado, não existe atirador nesse caso, existe esquizofrênico, certo? Ah, mas ele usou uma arma de fogo. Sim, mas a causa do comportamento foi a esquizofrenia. Então ele era um esquizofrênico, não um atirador. Ah, mas você está usando essa palavra de forma depreciativa. Exatamente do mesmo jeito que você está fazendo com a palavra atirador, certo? Então você não tem nada para reclamar. Se você quer que eu utilize a palavra indivíduo, você também utilize a palavra indivíduo, certo? Enquanto você estiver usando a palavra atirador, eu vou estar utilizando a palavra esquizofrênico. Porque esse é o elemento principal causador da situação, não o fato dele ter, muito provavelmente por ineficiência do Estado, acesso a um armamento, né, que dentro da legislação hoje não poderia ter, portanto não há necessidade nenhuma de se alterar a legislação no que diz respeito à arma de fogo. Há necessidade de alterar a legislação no que diz respeito a isso aqui, né? Isso aqui, aí a história muda de figura. E daí a gente pode conversar. Um esquizofrênico, né, explicado porque eu irei utilizar essa palavra reiteradamente aqui no vídeo. O esquizofrênico, num surto de esquizofrenia, né? E a esquizofrenia, para quem não sabe, a pessoa tem uma visão distorcida da realidade e muitas vezes sofre de uma sensação de perseguição, né? Muitas vezes sofre de uma agonia, né? Ele tem uma impressão de que está sendo perseguido, que as pessoas querem lhe matar, que as pessoas que estão em volta estão tramando contra a sua segurança, contra a sua vida, e muitas vezes, por conta disso, a pessoa acaba exercendo uma legítima defesa putativa porque ela acredita de verdade que as pessoas que estão à sua volta querem lhe fazer mal. O esquizofrênico estava na casa dos parentes tendo um surto de esquizofrenia, começou a apresentar sinais de violência, foram chamadas as autoridades policiais, alguma coisa aconteceu, não há ainda como se saber o que aconteceu. O fato é que, a partir da chegada das autoridades policiais, iniciou-se um tiroteio, ninguém sabe quem deu início ao tiroteio, certo? A gente vai ter que aguardar a perícia, saber da onde partiu a munição que feriu quem, né? Nada disso está esclarecido, né? E o fato é que o esquizofrênico passou a agir como se as autoridades policiais ali presentes quisessem lhe matar, certo? E passou a agir de forma agressiva para com as autoridades policiais, efetuando o disparo. Primeiro ponto a ser posto aqui. Não há grandes dúvidas de que a pessoa estava em surto de esquizofrenia, né? Ele já havia passado por pelo menos 4 internações por este motivo, certo? Então se tratava de uma pessoa doente a qual, segundo a legislação atual, né, e segundo a legislação que havia na época do governo Bolsonaro, não poderia ter acesso a armas de fogo de forma legal. De forma legal é fácil, você vai lá e comprar, né? Comprar arma, comprar munição, não precisa avisar ninguém, não precisa registrar em lugar nenhum, só precisa pagar o preço, pegar o armamento. Essa pessoa possuía 4 armas legais, né? Armas que permitiriam enfrentar grandemente a polícia toda da região? Não. Ele possuía uma pistola G2C, é uma G2C, eu não sabia, né? PT 1911, vou até pôr na tela para vocês. Então tá aqui, né, a Maria Júlia Medeiros aqui no X, né, colocando aqui, ó, uma pistola Taurus PT 11G2 calibre 9mm. Então se você jogar esse modelo aqui
do Google, você vai ver que é a G2C. Certo? Então ele tinha uma G2C, dos armamentos de menor eficiência que a gente tem, né? Então é um armamento, serve, funciona, ótimo para defesa, né? Para porta e tal, mas não é uma arma com alta capacidade, né? A capacidade da G2C são só 12 tiros, né? A gente tem armas de muito maior capacidade, né? Um rifle, aí ele tinha um rifle calibre 22, que não serve para nada, certo? Mais fácil matar alguém dando coronhada do que com tiro nisso aqui. Uma espingarda calibre 12, provavelmente uma espingarda pump, porque se fosse uma semiautomática e tal, eles iam ter posto semiautomática de guerra, etc, etc. E uma pistola 380, se for uma Embel GC, pode até ter 19 tiros, tá? Sendo uma monofilar de uma pistola 380, geral 15 tiros, né? Não se trata de um grande arsenal, certo? Bandidagem aí tem um armamento muito mais formidável. E aí é que vem uma coisa interessante, é que vem uma coisa bastante difícil de entender. Vamos lá. A pistola G2C é um armamento que vem com 2 ou 3 carregadores de 12 tiros. Tá? Qualquer um que já viu um combate armado sabe que 12 tiros se vai muito rapidamente. Né? 3 carregadores de 12 tiros, certo? Vai se gastar muito rapidamente, certo? A calibre 12, pump, em geral, munição que cabe no calibre 12 são 7 tiros, certo? Para recarregar, não tem carregador, o cara tem que pôr um cartucho a um cartucho, certo? E daí vem um ponto bastante importante a ser colocado. Um esquizofrênico armado conseguiu manter a polícia sob cerco, combater a polícia de forma tão formidável com uma G2C, uma 380, uma calibre 12, o Rifle 22 em conta, né? Sério? Sério mesmo? E daí traz o primeiro ponto a ser posto. Será que não é o caso de, ao invés de culpar o armamento do cidadão de bem, mas verificar a falta de treinamento da autoridade policial, né? Porque, vamos lá, o cara tá dentro da casa dele, né? Ele não saiu para fora, ele não saiu na rua. A mídia tá tentando enquadrar essa situação como se fosse aquela situação de atirador ativo que tem nos Estados Unidos, que o cara sai de casa e vai atirando. Não, ele estava dentro da casa, ele nunca saiu de dentro da casa dele. Ele nunca saiu de dentro da casa dele, certo? E ainda assim ficou praticamente o dia inteiro num tiroteio com a polícia. Será que não é um caso de falta de treinamento? Será que os tiros realmente estavam vindo da casa do atirador para fora? Ou será que os tiros estavam vindo de fora para dentro da casa do atirador? Porque a autoridade policial decidiu, né, que diante da fatalidade ocorrida inicialmente, a opção dele se entregar não estava mais dentre as aceitáveis, né? Aí você junta o esquizofrênico com um comportamento agressivo que aumenta a certeza da pessoa, né, de uma pessoa que está sofrendo de esquizofrenia, sobre ela estar sendo perseguida e os agentes estarem realmente tentando lhe fazer mal, né, tentando acabar com a sua vida, situação aonde efetivamente a reação vai ser agressiva, né? Então, se você encurrala uma pessoa ou um animal dando a certeza de que ele não tem como fugir ou ele não tem como se entregar, ele vai acabar realmente reagindo de forma feroz. Isso daí é uma coisa que não precisa ser muito inteligente para entender, né? Então, o primeiro ponto, ao invés de ficar fazendo grande carnaval sobre o tiroteio, talvez seja o caso de se avaliar se a elevação da temperatura não se deveu a uma falta de treinamento da autoridade policial, né, que poderia ter tratado a questão de outra forma, né? Ele estava preso dentro de casa, etc, né? Simplesmente deixa o cara lá, corta a luz, corta a água, uma hora ele vai se entregar. Talvez faltou aí um pouco de cuidado na forma de abordar alguém que não estava em pleno uso das suas faculdades mentais, né? E, portanto, naquele momento, reagia de forma excessivamente agressiva à presença das autoridades policiais. E o segundo ponto a ser posto, né, que é bastante importante, é o seguinte: esse é um evento que ocorre pouco tempo depois de as autoridades do país decidirem que o uso dessa substância aqui, essa plantinha aqui, não tem problema. Não tem problema, certo? E aí é um ponto de se discordar, porque o que acontece? O esquizofrênico, né, ele desenvolve a esquizofrenia muitas vezes de forma natural.
Existe uma enorme gama de estudos científicos que demonstram, né? E aqui a gente pode trazer, né? No segundo estudo, com um desenho de corte de mais de 1.000 adolescentes seguidos desde o nascimento, os jovens que relataram o uso da maconha apresentaram uma chance 4 vezes maior de serem diagnosticados como portadores de transtorno esquizofreniforme aos 26 anos de idade, né? Então, tá aqui, ó, o uso da maconha na adolescência e o risco de esquizofrenia. Aqui um estudo de uma universidade de Israel. Então eu vou citar alguns estudos aqui para não dizerem que eu estou utilizando de folclore tirado da bunda. Aí aqui no site da Pfizer, né, que fez aquela vacina que salvou muitas vidas, né? Portanto, é um site da ciência, muita ciência, ciência para especificamente sobre a esquizofrenia, né? O que é a causa da esquizofrenia? Tem fatores hereditários, tem fatores ambientais e tem alterações neuroquímicas, né? Que são problemas com certas substâncias químicas, assim como o uso de drogas psicoativas que alteram a mente. Aqui o site da Pfizer, né? Da ciência, muita ciência aqui, confirmando a ligação entre o uso de drogas e a esquizofrenia. Aí a gente tem aqui no site do grupo O Recanto, né, falando aqui especificamente, o artigo falando especificamente sobre os sintomas de esquizofrenia, né, escrito por Fábio Selban, que é psicanalista, né, e especialista em dependência química. Ele também coloca aqui, né, que a esquizofrenia é uma doença multifatorial com causas que incluem fatores genéticos, ambientais e o uso abusivo de drogas, principalmente a maconha, posso adicionar, né? Aí a gente pode aqui pegar no Centro Multidisciplinar de Estudos Clínicos, né, um artigo aqui específico sobre esquizofrenia, que mais uma vez repete a exposição a certas infecções virais, complicações da gravidez do parto, uso de cigarro durante a gestação, baixo peso ao nascer, falta de oxigênio durante o parto, mais condições econômicas e uso de certas drogas psicoativas, como a maconha, geram a esquizofrenia. Aí nós temos aqui também no Cuidados pela Vida, né, um artigo aqui, né, especificando: fumar maconha durante o tratamento pode piorar a doença. De acordo com o psiquiatra, fumar maconha durante o tratamento deve ser totalmente descartado, seja para uso medicinal ou recreativo, pois além de agravar o quadro de esquizofrenia, impede que ocorra a remissão completa dos sintomas. Então, se você tem esquizofrenia, meu amigo, você não pode usar isso aqui. Ah, mas o STF diz que pode, mas não pode. Não pode, faz mal, né? Faz mal. Pode ser que você tenha um surto psicótico e ache que agentes da lei estão querendo lhe matar, certo? Né? E daí a gente tem aqui, para não dizer que estou analisando só blogs, né? A gente tem a UFRGS, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde foi palco da situação, né? Que é um dos artigos que eu mais gosto, porque eles falam com todas as letras que maconha causa esquizofrenia. Não tem dúvida. Sim, causa esquizofrenia, agrava o quadro, desencadeia a crise esquizofrênica, né? Então, né, popularmente conhecida como maconha. Vamos direto aqui na conclusão. É importante salientar, no entanto, que nem todos os estudos realizados sobre o tema encontram a mesma associação de esquizofrenia e maconha, mas a maioria dos pesquisadores, como é que é em relação ao aquecimento global? A maioria dos pesquisadores concorda que, né, então, se para o aquecimento global serve para você o argumento a maioria dos pesquisadores concorda aqui, então para que você não seja um hipócrita, né, você tem que concordar, não é só porque você gosta de fumar maconha, né, você tem que concordar que se a maioria dos pesquisadores concorda que o conjunto de evidências coletadas até hoje aponta claramente para a existência de uma relação causal e mais estudos estão em andamento para contribuir à relação causal o quê? Uso de maconha, esquizofrenia. Sim, aqui um estudo da Universidade Federal, etc. Do jeitinho que a turminha gosta. Maconha causa esquizofrenia, sim. Aí nós temos aqui na mídia tradicional, a mídia que não mente, a mídia da verdade que combate fake news, né? Maconha. 30% dos casos de esquizofrenia em homens jovens estão ligados ao uso contínuo do cannabis. 30% está sendo muito gentil, muito gentil. E os outros 70%? Os outros 70% mentiram que não fumam maconha. É só isso, só isso. O resto, né? Porque as pesquisas perguntam: você fumou maconha? Ah, fumo, né? Então, um monte de gente aí faltou dizer que fumou maconha. Certo? Fumar maconha causa esquizofrenia, né? Aí nós temos aqui na Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, a chance de desenvolver esquizofrenia é 4 vezes maior entre usuários de maconha. Pronto. Então o problema, meu amigo, é isso aqui, né? Ah, precisamos ser mais rigorosos. Sim, com isso aqui. Com isso aqui. A gente precisa ser mais rigoroso com maconha. O prazer, né, a viagem é individualizada e as consequências nefastas são socializadas. Que a doutora Milene, psiquiatra, aí não tem... ela responde: maconha pode levar a surto psicótico, sim, né? E o doutor Renato aqui também: o uso de substâncias perturbadoras do sistema nervoso central, como a maconha, podem sim precipitar. Então, aqui, ó, de 3 especialistas respondendo, 100% diz que a maconha pode causar. Aí a gente tem aqui no UOL, né? Uso intensivo de maconha pode levar a esquizofrenia, sugere estudo. Aí a gente tem uma pesquisa aqui também numa universidade, né? O UFSC.
que é Instituição de Ensino Superior em Santa Catarina, né, que diz aqui, a maconha é a droga ilícita mais utilizada no mundo e seu uso é maior entre as pessoas com esquizofrenia do que a população em geral. Vários fatores podem tornar pessoas mais propensas a desenvolver a doença, diversos genes, etc, já foram identificados. E daí diz aqui, o estudo avaliou 2.082 indivíduos saudáveis, dos quais 1.011 já tinham usado maconha, o número de genes relacionados com a esquizofrenia que cada uma dessas pessoas carregava foi contado. As pessoas geneticamente predispostas à esquizofrenia eram, em geral, as que usavam maconha e a usavam em maior quantidade do que aqueles que não tinham gene de risco, né? Então, o que esse estudo aqui conclui? Esse estudo conclui que se você é esquizofrênico, você usa maconha. Então, se você gosta, tome cuidado que pode ser essa questão, né? Considerando todos os outros estudos, eu tô achando que na prática aí o pessoal quis inverter a situação. Não, você usa maconha porque você é esquizofrênico, você não tem esquizofrenia porque você usa maconha. Tá bom. A grande questão da tragédia do Rio Grande do Sul qual que é? Primeiro, o barulho causado com essa questão poderia ser muito menor com um maior treinamento das forças policiais, né? E o avanço que se pretende fazer em fechar clubes de tiro, ou seja, fechar locais onde os policiais utilizam para fazer treinamento, só tende a agravar essa situação, certo? Segundo lugar, a pessoa possuir armas de fogo, na condição que essa pessoa estava, demonstra que não é necessário alterar nenhuma vírgula na legislação como está. O que precisa é que a legislação como está seja aplicada. Ora, se o cara teve um surto psicótico, se o cara já agiu de forma violenta, alguém tinha que ter feito um boletim de ocorrência contra ele. Feito o boletim de ocorrência, automaticamente a pessoa perde a idoneidade, perdendo a idoneidade, ela perde o direito de possuir armas. A legislação já é assim e já era assim na época do governo Bolsonaro, né, quando teoricamente as coisas eram muito mais fáceis. Elas ficaram mais fáceis na época do Bolsonaro, sim, elas ficaram mais fáceis, mas elas ainda eram muito rígidas. Se há algo a se retirar, é uma absoluta falha da capacidade do Estado de resolver uma situação que, com maior treinamento, com a aplicação da legislação que já existe, seria resolvida de forma tranquila. Então, simplesmente aplicando a legislação, essa pessoa não teria acesso a armas legais, daí provavelmente teria acesso a armas ilegais, né? Porque no mesmo lugar que você compra maconha, você consegue comprar arma, tá? Segundo lugar, no governo, na ação do governo, uma contradição insuperável. Por quê? Porque o esquizofrênico, muito provavelmente, se for ver o histórico dele, tem isso aqui lá. Tem isso aqui lá. E o que há alguns dias atrás, algum tempo atrás, representantes do governo decidiram? Decidiram que o Estado não deve perseguir o usuário disso aqui. O usuário disso aqui não deve ser punido, ele deve ser tolerado, né? Em até 40 gramas. 40 gramas, eu fiz um cálculo, dá 16 cigarros de maconha. 16 cigarros de maconha, vou chutar de forma leiga, mas deve ser uma quantidade suficiente para desencadear um surto esquizofrênico. Então, o primeiro ponto a ser posto aqui não é o atirador do Rio Grande do Sul, é o esquizofrênico do Rio Grande do Sul. Segundo lugar, o fator preponderante, o fator dominante dessa situação não é a arma de fogo. A arma de fogo foi só o que tornou o caso mais interessante. O fator preponderante da situação é o surto esquizofrênico, muito provavelmente causado pelo abuso de drogas, certo? Então, se há uma solução para esse caso, a solução está em combater o uso de drogas, quer com o uso de força policial, quer com o esclarecimento das pessoas que sim, se você usar droga, muito provavelmente você vai desenvolver uma doença que te tornará incapaz de agir perante a sociedade para o futuro. Esquizofrenia, especificamente, é uma doença debilitante que te torna dependente de tratamento para o resto da vida. Pro resto da vida. Desenvolver esquizofrenia, meu amigo, a tua vida será muito mais difícil do que seria se você não tivesse desenvolvido isso. Então, por isso, não vale a pena fumar essa porcaria dessa maconha. Não fume, não fume, não fume, tá? Não use e repudie os colegas que usam. Não se envolva com o maconheiro. Não frequente, não ande, não tolere. Só meter a mão na cara do maconheiro, apesar de que não me sentiria mal se o fizesse, né? Porém, contudo, no entanto, né? Não ande junto, não frequente, não faça a mesma coisa que eu fazia quando era jovem. Eu via alguém fumando maconha, eu falava assim, posso? Aí o cara falava, pode, me dava o cigarro de maconha, eu jogava no chão e pisava em cima. Aí o cara, você falou que podia, né? Você falou que podia. Eu perguntei se podia jogar no chão e apagar, esse cheiro de merda, eu não aguento esse cheiro de merda, né? Eu jogava no chão e pisava em cima, né? E aí, vai fazer o que, maconheiro? Não vai fazer nada, né? Era assim que eu fazia, né? Recomendo aos senhores que façam a mesma coisa, tá? Então, gente, para esse vídeo é isso. Espero que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Espero que a informação tenha sido útil. Você que defende a liberdade e o acesso às armas, pelo amor de Deus, não use a palavra atirador. O nome é Esquizofrênico do Rio Grande do Sul. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. César Mello é o programa. César Mello é solução. Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não.